Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 5, começando no primeiro, nós lemos assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscai os viventes entre os mortos? E oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor Jesus que veio para nos redimir, nos salvar. E hoje lembramos não tanto a morte de Cristo, mas a Sua ressurreição, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe nosso tempo junto, abençoe esta mensagem, me dê poder para que eu possa transmiti-la com poder. Peço também que o Senhor possa estar abençoando as várias conexões, as várias ligações, internet, transmissões, que elas não travem, não caiam, sejam de boa qualidade e que possamos todos entender o que o Senhor tem para nós esta noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vemos agora há pouco o relato de quando a Bíblia fala as mulheres, né, algumas entre elas. Essas mulheres, se você olhar o finalzinho do capítulo 23, o capítulo anterior, você vai ver que essas mulheres eram as mulheres que estavam seguindo Jesus. Lembrando que Jesus tinha uma igreja, ele formou uma igreja, a qual era pastor, era uma igreja itinerante, mas era uma igreja, e ele então tinha pessoas que o seguiam, a igreja não tinha um lugar fixo, e todo mundo, o que aconteceu é que algumas mulheres que seguiam ele foram no sepulcro para fazer a preparação do corpo, era tradicional naquela época. Não haviam feito isso antes, porque o dia anterior era o sábado, e como você sabe, o judeu não podia fazer grandes coisas no sábado, então, ainda não pode, aliás. Mas o que acontece então é que elas foram lá com as especiarias, é isso que se refere às especiarias que elas tinham preparado, e chegando lá, eles não acharam, tá? Elas não acharam o corpo, e elas ficaram, a Bíblia fala, perplexas. Elas ficaram, ao ir ao túmulo, elas ficaram confusas. Elas não sabiam o que estava acontecendo. E é muito fácil a gente, nos dias em que estamos vivendo atualmente, com essa questão do vírus, e não só o vírus, mas a reação que muitas pessoas tentando se aproveitar, criando pânico e levando a coisa muito além do que precisa. Então fica todo mundo afetado, literalmente boa parte do mundo está sendo afetada, tá? Uns países nem tanto, outros mais, mas é muito fácil nos dias de hoje a gente esquecer até que hoje é Páscoa, hoje é o domingo de Páscoa. Na sexta-feira, a irmã Simone pediu para eu sair comprar algumas coisas, e eu saí, fui, quando eu cheguei eu pretendia fazer as compras, estava fechado, eu falei, fechado? Aí que eu me dei conta, era sexta-feira, a tal chamada sexta-feira santa, não nada de santo sobre sexta-feira. Jesus não foi crucificado numa sexta-feira, mas isso é outra conversa, tá? Eu vou colocar na descrição aqui embaixo um link para um vídeo explicando que de sexta-feira santa só tem o nome, tá? Jesus não morreu numa sexta, não tem como, você morre na sexta, ressuscita domingo de manhã. Como é que você fica 3 dias mortos? Como é que ele ficou morto por 3 dias e foi crucificado no final da sexta e ressuscitou no comecinho do sábado? Não é nem 2 dias aí, tá? Não dá nem 48 horas corridas. Mas enfim, isso daí, acesse o link que eu vou deixar na descrição para você então passar limpo essa história aí. Mas é fácil a gente esquecer estas coisas, mas o fato é que hoje é Páscoa, hoje celebramos o dia em que Jesus ressuscitou. E olhando para frente, nós podemos também nos lembrar e não esquecer que não só ele ressuscitou, ele subiu, voltou ao céu e ele está voltando. Ele está voltando, está pronto para voltar. E nós lemos aqui, né, sobre aquela manhã em que eles foram ao túmulo e ficaram confusas, ficaram perplexas, ficaram amedrontadas, apavoradas. E lá elas foram encontradas por 2 anjos.
que eles receberam e fizeram uma pergunta muito aguda. Uma pergunta muito interessante. Eles perguntaram para elas assim, no versículo 5, no finalzinho, nós lemos ali: por que buscai o vivente entre os mortos? Podemos dizer assim, por que buscar vida onde só há morte? Aonde seria isso, pastor? Onde seria o lugar da morte? Bom, para aquelas mulheres, elas foram para um sepulcro. Era uma caverna cortada na rocha, à mão, e haviam colocado uma pedra em cima. Interessante o termo que usa, que fala que quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra foi revolvida, ou seja, ela foi rolada, foi girada. Então, havia uma entrada, havia uma grande pedra redonda, e ela foi removida, tá? Não é uma pedrinha qualquer, uma pedra muito grande, precisaria de vários homens. Se fosse fazer isso, for necessário isso para fechar a pedra e para removê-la. Mas o que acontece é que elas foram para uma cova, um túmulo. Cova, túmulo, é lugar de morte, é um lugar de pessoas mortas. E os anjos perguntaram, por que vocês estão procurando Jesus? No caso, o vivente, esclareceram, o vivente, por quê? Porque ele vive. Vocês estão procurando o vivo aonde é só a morte. Você procura o vivo entre os mortos. Então, se a gente ler lá, eu vou ler para você Romanos 5 e capítulo 12, olha o que fala. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pecaram. O mundo é um lugar de morte. Uma vez que o pecado entrou no mundo através do homem, no caso Adão e Eva, introduziram o pecado no mundo, então a morte passou para o mundo, a morte passou para todos os homens. O mundo é lugar de morte. Então, o lugar de morte, por que buscar o vivente entre os mortos? Por que você busca a vida entre os mortos? Nós podemos entender por que você busca a vida naquilo que está morto. E o mundo está morto. Por que a gente vai buscar vida? Por que nós vamos buscar esperança? Por que vai buscar alegria? Por que vai buscar paz? Por que vai buscar direção nos mortos? A dizer, no mundo. Por que buscar essas coisas no mundo? Porque o mundo é um lugar de morte. O mundo é um túmulo, na realidade. Porque a morte entrou no mundo. O mundo está morto. O mundo está em trevas. Pessoas buscam tais coisas mortas no mundo. Elas buscam coisas mortas no mundo através de dinheiro e sucesso e entretenimento e aceitação. Ser aceito pelas pessoas, ser aceito pelas sociedades. Elas não querem ser rejeitadas. Então, eles buscam essas coisas, mas as buscam no mundo. Não dá nada de errado com dinheiro, sucesso, entretenimento, aceitação. Mas o lugar de buscar essas coisas não é na cova, não é no mundo, não é onde há morte. E o mundo é lugar de morte, o mundo é lugar de trevas, o mundo é lugar de desesperança. E por que tantos buscam essas coisas? Mas buscam entre os mortos, buscam no mundo. A verdade é que elas buscavam, mas Jesus havia ressuscitado. Ele havia ressurgido. O mundo, ele está morrendo, o mundo está em trevas, o mundo, ele está cheio de maldade, está cheio de pecado, o mundo está sob o domínio de Satanás. Muita gente não gosta de ouvir isso. Não, pastor, Jesus é o Senhor. Eu sei que Jesus é o Senhor, eu entendo isso. Mas hoje, aprove a Deus deixar o diabo, o Satanás, ele domina o mundo. Ele é o príncipe do poder dos ares. É ele que está mexendo os pauzinhos, é ele que está causando. Eu vou dar uma coisa interessante aqui para você. Sempre e toda vez, sem exceção, que você vê mentira, que você vê engano, essas coisas são as digitais do nosso inimigo. Elas são as digitais do diabo, são digitais de Satanás. E quando você vê mentira, engano, e esse tipo de coisa, entenda, quem está por detrás de tudo isso é ele. E hoje, mais do que nunca, no mundo hoje, tem muita mentira, tem muito engano, tem muita gente mal, espalhando medo, pavor, mentira, desverdade, tentando enganar, tentando dominar com tirania. Isso
é obra de Satanás. E lembre, Satanás ele não vai aparecer, eu já falei isso antes. Ele sempre manda alguém na frente, ele sempre usa pessoas, ele recruta pessoas prometendo muito dinheiro, fama, sucesso. E muita gente só quer saber disso, eles buscam essas coisas na morte do mundo, no diabo, em Satanás, não em Deus. Muitos talvez não saibam a quem eles estão verdadeiramente servindo. E sabe por que eles não sabem? Porque o diabo é enganador, é mentiroso. Mas ele engana, usa as pessoas. É o que está acontecendo hoje no mundo. Se olharmos para o mundo, nós só vamos encontrar desespero. Diz o testemunho do pregador, do grande pregador, o Charles Spurgeon. Era uma noite, de manhã, e o clima estava muito ruim, nevoeiro, não pôde ir para a sua igreja que ele normalmente ia, então ele foi perto dele, não era a igreja dele, era uma igreja congregacional, e o pastor dessa igreja nem tinha chegado lá, que não tinha conseguido chegar na igreja. Então tinha um irmãozinho da igreja, subiu à frente, estava pregando, ele não sabia pregar direito, não era um pregador, não era um pastor, mas ele estava pregando a partir do texto de Isaías 45, e versículo 22. E diz que ele estava lá falando, e entrou o jovem Spurgeon entrou, e esse irmão mais velho simplesmente falou, olhe e viva, basta você olhar, e aquilo trouxe um choque no coração de Spurgeon. Ele já vinha algumas semanas, diz o relato do seu testemunho, sob convicção. E quando ele ouviu aquilo foi muito pungente, aquilo foi muito impactante na vida dele. E ele atribui aquele dia, naquela igreja, onde tinha poucas pessoas, o pastor estava faltando uma mensagem muito simples por um leigo que estava trazendo a mensagem. Foi ali que ele aceitou a Cristo, foi ali que ele foi salvo. Mas o texto de Isaías é 45, e versículo 22, que diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. O que nós precisamos fazer hoje é olhar para Deus, é olhar para Cristo. Não olhar para o mundo. Não olhar para o mundo para ter resposta. Não olhar para o mundo para ter paz. Não olhar para o mundo para ter segurança e esperança. Você não vai encontrar essas coisas no mundo. E nos dias que vivemos hoje de certa incerteza, eu vou dizer uma coisa para você. A incerteza que eu tenho, a preocupação que eu tenho, e não é lá a grande preocupação, porque Jesus falou sobre isso, mas o que mais me toca não é esse vírus. Gente, esse vírus não me toca, não me alarda, mas é o que estão fazendo em nome desse vírus, o que estão fazendo em função dessa pandemia. O que está acontecendo, o que está ocorrendo. As pessoas estão usando isso. Isso sim é algo assustador. Não o vírus. O vírus é apenas um pretexto, gente. Já tiveram vírus piores, mais fatais, que até hoje estão aí. Tá? Existem outras doenças muito mais letais, que matam muito mais gente. Ninguém faz alarde. Isso está sendo usado. É engano, mentira, está sendo usado, usurpado, usando da boa-fé das pessoas, do medo das pessoas com sua família, com o bem-estar, com seus amados, para semear medo. Não adianta olhar para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está sendo controlado, em última instância, por Satanás. Eu sei que Deus controla tudo acima de Satanás, eu entendo isso, mas hoje quem segura as rédeas do mundo é Satanás. Ele está usando homens maus, homens malignos, malévolos, para fazer a sua vontade. Então nós temos que olhar para Deus. E não fazer como as mulheres que foram para o sepulcro e olharam lá dentro, no lugar de mortos, esperando encontrar Jesus. Os anjos disseram, por que buscar o vivente? Por que buscar o vivo entre os mortos? E hoje eu quero falar sobre essa importante verdade de nós buscarmos paz e esperança e boas notícias. Se você está assistindo a televisão, ouvindo rádio, esperando ouvir boas notícias, você não vai ouvir boas notícias. Agora, abra sua Bíblia. Olhe para o alto. Ouça o que Deus está falando. Busque a Deus. As mulheres estavam buscando a Deus, elas estavam buscando a Jesus.
Elas estavam buscando a coisa certa, estavam buscando Cristo. Jesus falou em João 14, versículo 16, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Elas foram atrás de Jesus. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus é a vida. Nós lemos mais adiante o versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus perguntou. Nós lemos em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A fonte de vida, de esperança, de amor, de paz é Jesus. Elas foram para o lugar certo, elas foram para a pessoa certa, mas elas buscavam Jesus no lugar de morte, elas buscavam esperança no lugar de morte, elas buscavam boas novas no lugar de morte. Elas receberam boas novas. O anjo falou, mais adiante, ele vive, ele ressurgiu, ele foi embora, ele não está aqui. Mas temos que procurar não apenas a coisa certa, mas no lugar certo. E o lugar certo é sempre buscar em Cristo, buscar na palavra de Deus. Não busque vida aonde só há morte, não busque vida no mundo, você não vai encontrar vida no mundo. Desligue um pouquinho o mundo. Desligue um pouquinho o mundo e ligue-se, conecte-se com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esteja em oração, conecte-se com Deus, porque é lá que você vai encontrar Jesus. Não no mundo, mas na sua palavra. Um dos nomes de Cristo é justamente a palavra de Deus. Ela é o verbo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que olhar, como disseram para Spurgeon, olhar e viva. Olhe para Cristo. Está em crise? Olhe para Cristo. Então hoje eu quero ver algumas instâncias em que nós cometemos o erro de buscar vida aonde só há morte. Situações que nós somos levados, tentados a estar buscando vida no lugar errado. A pessoa errada. De forma errada. Nós vamos ver isso a partir do texto de hoje. Olhe comigo no versículo número 1. E nós somos tentados a buscar vida onde há morte quando nós estamos em crise. E hoje, ninguém pode negar que o mundo vive uma crise. O nosso Estado vive uma crise, nosso país vive uma crise. Essa crise toda, entendam bem, está todo mundo apontando para essa doença, para esse vírus. A crise não vem da doença ou do vírus. A crise vem do que pessoas inescrupulosas, pessoas malévolas, pessoas que mentem, enganam, estão fazendo, criando uma crise maior do que precisa ser. Eu não estou dizendo para a gente fingir que está tudo certo. Não, não é isso. Tá? Mas estamos em crise. Não é uma crise. A crise não é uma crise de saúde. Está sendo camuflado e apresentado como isso. Mas não é verdade. Não há uma, a crise de saúde é desse tamanho comparado com a crise que está sendo feita ao redor do mundo. Mas hoje, o mundo está em crise. Acho que não tem ninguém que está me ouvindo hoje que não foi afetado de alguma forma ou de outra. Não sei se você perdeu seu emprego, seus rendimentos caíram. Eu não sei se você perdeu. Eu não sei, mas todo mundo está afetado. Todo mundo foi tocado com essa crise. Então, é justamente em momentos de crise que nós somos tentados a buscar vida aonde só há morte. A buscar esperança e paz e boas novas aonde não tem. Onde não tem. E deixar de buscar estas coisas onde há uma abundância. Jesus falou, vim para que tenham vida e tenham abundância. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para mais nada, só para isso. Jesus ele veio para edificar, ele veio para encorajar, ele veio para dar paz, para dar vida, para reconciliar. Então temos que ir para ele, ficar ligados nele, não no lugar onde não há vida. Toda a igreja, comparando a igreja que eu falei agora há pouco, Jesus ele começou a sua igreja, mais uma vez, era uma igreja itinerante, não tinha uma sede, não era fixa, mas era uma igreja. O que caracteriza uma igreja não é um local, um prédio, você pode ter igreja numa casa, se for a igreja que se junta lá. Lembrando que você não é igreja, nem a sua casa é uma igreja, mas quando a igreja, as pessoas que compõem estão juntas, pode ser na sua casa, pode ser num prédio chamado um templo, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser num campo, pode ser onde que seja. Tá? Ali então está a igreja, mas essa igreja, ela estava em crise, e não é por menos.
O que houve foi que o pastor, e não só o pastor, era o pastor mor, o Salvador, havia morrido, foi morto. Essa igreja existia já há uns 3 anos, um pouquinho mais talvez, e essa igreja itinerante, eles conviviam juntos, eles passavam muito tempo juntos, haviam ministrado, haviam visto grandes coisas, feito grandes coisas, e contrário a toda expectativa, ele morreu e foi enterrado. Ninguém esperava isso. Você lê os evangelhos, eles esperavam que Jesus iria estabelecer o reino milenar agora, ali. Perguntaram, Senhor, quando? Esse quando é? Que horas você vai começar o reino? Quando é que você vai expulsar os romanos, estabelecer o trono de Davi? Quando? Falta muito? Eles esperavam. Era inacreditável para eles. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Quando Jesus morreu, a igreja desbandou. Pedro mesmo falou, eu vou voltar a pescar. Falou, eu vou voltar para minha antiga vida, minha vida secular, acabou tudo. Foi tudo em vão. Eu desperdicei 3 anos da minha vida. Muitos dali, Mateus era um coletor de impostos, largou tudo. As pessoas estavam seguindo a ele, estavam totalmente em crise, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não entendiam como que ele morreu, como? Ele era o Messias, ele era o Cristo. Nós hoje entendemos, escatologicamente, profeticamente, o que aconteceu. Mas eles não tinham essa visão, eles não tinham o Novo Testamento, estava um pouquinho escondido deles, eles não viam essa época da igreja, dos gentios, mas nós sabemos, eles não, mas eles estavam perplexos, as suas esperanças, os seus planos, as suas expectativas estavam indo por água abaixo, eles estavam em crise. Elas foram para o lugar de sepultamento do seu líder, do seu pastor, do seu salvador. Eles estavam arrasados. Arrasados. Hoje podemos dizer que com essa corona crise, nós temos uma baita de uma crise. Mas vamos esquecer e colocar isso lá um pouquinho, porque nem toda crise é igual. Existem crises de todo sabor, todo tamanho, toda variedade. Cada época da nossa vida traz uma crise diferente, a crise de um adolescente é diferente da crise de um jovem adulto, diferente de uma crise de alguém que está começando uma família, alguém que casou, alguém que já está na meia idade, está mais velho, já está idoso. Toda fase da vida traz uma crise, possivelmente. Tem crise para todo tipo, para todo jeito. Em qualquer crise, seja uma corona crise, seja uma crise pessoal, seja uma crise financeira, seja a crise que for, sempre que houver uma crise, tenhamos cuidado, porque é nessas horas de crise que nós somos tentados a buscar vida onde só há morte. Nós tentamos buscar a solução, a paz, a esperança, a direção, não aonde há vida e esperança e paz e direção, que é em Cristo. Mas nós somos tentados a fazer o que as mulheres fizeram. E buscar o vivente, buscar a Cristo na sepultura, que é lugar de morte, não é lugar de encontrar gente viva. Elas esperavam encontrar o Cristo enterrado, envolto no sepulcro, nos panos fúnebres. O túmulo fechado, a rocha em seu lugar, era isso que elas esperavam. Elas não tinham a mínima ideia que iam chegar lá, a rocha foi tirada e o túmulo estaria vazio. Elas não faziam a mínima ideia. Elas foram no lugar de morte, no sepulcro, no túmulo. Mas lá, esperando do lado de fora, não havia nenhum Cristo morto, mas haviam 2 anjos. Ele saiu do túmulo, ele ressuscitou, ele estava vivo. Assim como na tempestade, ele veio andando nas águas para se encontrar com seus discípulos no barco. Assim como ele ressuscitou a filha do principal da sinagoga. Assim como alimentou a multidão nos montes, ele sempre exerceu o seu poder, ele sempre usou o seu poder divino para ajudar, trazer paz, trazer esperança para as pessoas. O principal da sinagoga falou, minha filha está morrendo, venha logo. E quando chegaram lá, falaram, ela já morreu, estavam já no processo de luto. Jesus falou, não fala nada. Chegando lá, ele orou, chamou a moça e falou, jovem, levanta.
O mesmo Cristo que mandou Lázaro sair dos túmulos. O mesmo Cristo que perdoou a mulher que foi pega em adultério. O mesmo Cristo que foi animar Pedro quando ele estava abalado e arrasado por ter traído e negado o seu Salvador. Aquele Cristo que olhou para o condenado na cruz ao seu lado e falou: hoje você estará comigo no paraíso. Esse mesmo Cristo de vida, de esperança, de paz, ele não estava no túmulo, ele não estava no lugar de morte, ele não estava onde elas foram procurá-lo, ele estava vivo. E se nós não procurarmos Cristo no lugar correto, no lugar de vida, nós não vamos encontrar aquilo que procuramos. Olha comigo para o versículo 4. Quando estamos em crise, temos que vigiar, porque é o momento em que nós temos que olhar para Cristo e não lugar de morte, que é o mundo. Não buscar soluções no mundo, não buscar esperança no mundo, não buscar receber boas novas do mundo. Versículo 4, nós temos outra situação em que é muito perigoso para nós cairmos na tentação de buscar vida entre os mortos. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, note, elas não estavam perplexas, elas estavam muito perplexas. A esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, brilhavam as vestes. E estando elas muito atemorizadas, aí continua a conversa, vamos parar por aí. Nós seremos tentados a buscar a vida onde sua morte, quando nós estamos na mesma situação dessas 2, ou foram mais do que 2 dessas mulheres. Quando estamos em crise e quando estamos sem forças. Quando estamos sem forças. Nós lemos aqui que elas estavam muito perplexas, muito atemorizadas. Sabe uma coisa? Tem muita gente no mundo hoje que está perplexo e atemorizada. Tem muita gente nas igrejas que estão perplexos e atemorizados. Não, muito perplexos e muito atemorizados. Muito. Existe muito disso. Hoje, acontecendo. E quando estamos nesse estado de medo e perplexo, quer dizer confusão. Você lembra que nós vimos mensagem passada sobre que quando nós temos paciência, paciência gera experiência, experiência gera esperança, e esperança não gera confusão? Pois é, tem muita gente que está em confusão. Essa palavra confusão é uma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo, perplexo. Perplexo, você está sem entender. Você está surpreso, está atônito, está confuso, o que está acontecendo? Não sei. Pois tem muita gente confusa, tem muita gente com medo, atemorizado. Eu ouço cada relato de pessoas em pânico, quase que histerismo, gente. Eu vi um relato hoje de uma bisavó que foi visitar a sua neta, que ela cuida da bisneta, chegando perto lá, a neta dela, a mãe da bisneta, expulsou. Sai daqui, você está contaminada, você é grupo de risco, vai embora, não quero você aqui não. Gente, não só isso está errado, é um pânico sem medida isso. Tem muita gente assim, perplexo, muita gente está confusa, está com medo, e nessas horas nós ficamos sem forças. Eu não sei se você já teve a infelicidade de passar por uma situação que você ficou tão perplexo, tão confuso, talvez com tanto medo que você ficou paralisado. Você ficou sem ter condições sequer de pensar, raciocinar direito. Você estava tão perplexo, tão atemorizado que você gelou. Medo gela. Medo paralisa. Fisicamente e mentalmente. Nós ficamos sem forças. Nós ficamos sem forças de pensar direito. E é nessas horas que nós vamos buscar o instinto. A reação. O nosso instinto, a nossa reação nunca deveria ir para o lugar da morte. Para o mundo. Buscar conselho, esperança, direção ou paz. Mas vai depender de como está o estado do nosso coração. Algumas pessoas estão exercitadas, acostumadas, condicionadas a quando vê um problema, quando estão sem forças, estão em crise, estão débeis, eles correm para o túmulo. Eles correm para o lugar onde não há esperança nem paz. Eu vou dar um exemplo. Você se sente mal, esquece coronavírus, esquece coronavírus, você rewind aí, volta algumas semanas aí atrás, volta um mês atrás.
você tá com uma dor de cabeça, uma doença, está com alguma coisa. Qual a sua primeira coisa? Qual é o seu primeiro ponto de chegada? Qual é o seu primeiro destino? Ah, pastor, a primeira coisa que eu faço, eu corro para a farmácia. Pastor, é errado correr para a farmácia? Às vezes é. A primeira coisa que eu faço, eu vou marcar uma consulta com o meu médico. Pastor, é errado se consultar com o médico? Não necessariamente. Eu só digo isso, muito cuidado com o médico. Tá? Nada contra médico, mas muito cuidado com o médico. O nosso primeiro ponto de parada deveria ser o nosso joelho. Depois deveríamos, a Bíblia fala, tem algum enfermo entre vós? Vão para os anciãos da igreja. A oração de um homem fiel é muito efetivo. Estou parafraseando em português. Nosso primeiro ponto de parada deveria ser Deus. Levar isso à oração. Eu não estou dizendo que você não pode tomar um remédio, não pode ir para a farmácia, não pode ir para o médico, marcar uma coisa. Eu não estou dizendo que isso é errado, que é pecado. Eu estou dizendo que o primeiro ponto de parada. O problema é que a gente vai para isso, a gente vai para aquilo, vai para a médica, farmácia, aí na última coisa, se nada funcionar, continua, ato de desespero, eu vou orar. Gente, isso mostra um condicionamento de buscar vida no túmulo. Buscar vida onde não há vida. Gente, você acha que farmácia vende saúde? Farmácia vende vida? Você acha que médico dispensa saúde? É um grande problema. Hoje, a grande maioria dos médicos não trabalham em promover saúde, eles administram a doença. Eles cuidam da doença, não da saúde. Isso em si já está errado, mas eu fujo do assunto. O nosso primeiro ponto de parada deveria ser, não o túmulo, não o mundo, não onde não há vida, esperança, direção, deveria ser Deus. Devemos ir a Deus com tudo. Se está com problema financeiro, o que você faz é o quê? Eu pego o meu cartão de crédito e eu vou lá e resolvo. Não. Pastor, é errado usar o cartão de crédito? Se você não sabe administrar, é errado. Se você só se endivida e só paga o mínimo, não paga o total no final do mês, se faça um favor, pegue uma tesoura, corte e não pegue outro. Estou falando sério. Não é errado você usar um cartão de crédito. Agora é errado, é pecado você perder controle das suas finanças. Tá? Isso é errado. É mau testemunho. Mas o primeiro ponto de parada, está com problema financeiro, veio uma conta que eu não esperava. O que eu vou fazer? Cai em joelho, vá a Deus, oração e fala, Senhor, olha, como é que eu vou fazer isso aqui, Deus? Lançai sobre ele toda a vossa cidade, porque ele tem cuidado de vós. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso primeiro ponto de parada deveria ser onde há vida, deveria ser em Deus, em Cristo, em Jesus. E não no túmulo, não no cartão de crédito, não no agiota, não fazer um empréstimo, não empurrar. Eita, eu vou fugir dos cobradores. Isso é buscar vida no lugar de morto. Já sei, eu vou mentir, eu vou dizer que eu fui roubado, caiu um meteoro eu já sei, o meu cachorro comeu o dinheiro todinho, aquele infeliz. Você está procurando resolver o seu problema na mentira, no engano. Isso é procurar vida no lugar de morte. É procurar solução no lugar de morte. Usando subterfúgios e táticas de homens, do mundo, mundanos pecaminosos. Não faça isso. Não busque vida onde só há mortos. Mas quando nós estamos atemorizados, ficamos sem força, sem vigor, ficamos impotentes ante a situação que se apresenta. E é nessas horas, como as mulheres estavam atemorizadas, estavam perplexas, não sabiam o que pensar, o que fazer. Note que o texto fala que elas baixaram a cabeça. Tanto medo, elas baixaram a cabeça, ficaram paradas. É nessas horas que nós precisamos buscar, não o nosso poder e a nossa força, mas o poder e força de alguém que tem poder infinito. Abra suas Bíblias para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e versículo 18. Eu vou ler do 18 ao 21, peço que você acompanhe. Se você não encontrou esse texto essa noite, vou pedir que você ouça aqui, eu vou ler para você. Mas é Filipenses capítulo 3 e versículo 18, fala o seguinte. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando, olha, eu vou contar uma coisa para você, que eu já falei antes, vou falar de novo, que tem muitas pessoas que são inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. Continuando, versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O que quer dizer cujo Deus é o ventre? Ele está falando que eles só fazem tudo para satisfazer um apetite humano, o ventre, o estômago, a barriga. Tudo que eles fazem é terreno, é para essa vida, é satisfazer o que eles querem aqui. Ó. É um apetite, um desejo, um plano, alguma coisa desse mundo, dessa vida. Não quer saber do porvir, não quer saber da cruz de Cristo, quer saber da eternidade. O negócio deles é encher a barriga, o negócio deles é coisa aqui, da terra, é terreno, mas continua. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, que manda neles é o ventre, que manda deles aqui na terra, continuando. E cuja glória é para a confusão deles. Por que isso? Porque essas pessoas que querem aqui, mesmo que consigam, querem mais, porque não satisfaz, eles ficam confusos. Ué, eu pensei que quando eu conseguisse 1 milhão, eu ia ficar satisfeito. Não, agora eu quero outro, e outro, e outro. E gera isso é confusão. Eles pensam que se eu conseguir mais isso, se eu trapacear, roubar, enganar, se eu conseguir ser governador, eu era perfeito. Agora eu sou governador. Não, agora eu quero ser presidente, eu vou fazer de tudo para ser presidente. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, mas essa é a confusão, a pessoa nunca se satisfaz. A pessoa tem, achando que vai matar a sede, mas a sede só aumentou. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais dinheiro, quer mais dinheiro. Quanto mais poder, quer mais poder. Quanto mais sucesso, quer mais sucesso. Isso aqui é confusão. Só mais um pouquinho, mas não satisfaz. Isso é confusão. É o que Deus está falando. Mas, continuando, mas nem isso que eu quero falar disso hoje. Versículo 20, continuando, cuja glória é para a confusão deles, e só penso nas coisas terrenas. Como eu acabei de falar, só penso nas coisas aqui na terra. Versículo 20, mas a nossa cidade, agora falando para nós crentes, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder note bem, de sujeitar também a si todas as coisas. Isso é poder. Ele tem o poder, Cristo tem o poder. Lembre-se, a nossa cidadania está no céu. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas estamos de passagem. Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem. A nossa cidadania, a nossa nacionalidade é celestial. O nosso lar é celestial. E é lá do céu que vem o nosso Salvador. Ele vem nos buscar e ele vai transformar o nosso corpo abatido. Esse corpo fraco, esse corpo de terra, esse corpo mortal. Ele vai transformar no seu corpo glorioso. Nós vamos ter um corpo glorificado, como é o de Cristo. Ele vai fazer isso pelo seu eficaz poder. O seu eficaz poder é um poder que é eficaz, é um poder que funciona, um poder que ele pode, um poder que ele tem, um poder que ele opera. Mas olha o que fala aqui, pode sujeitar também a si todas as coisas. Essa palavra sujeitar é interessante. A palavra grega, o potássio. O potássio literalmente, quer dizer, ele pode hiperconfigurar. Ele consegue hiperconfigurar. Ele configura, superconfigura do jeitinho que ele quer. Ele consegue sujeitar, hiperconfigurar. O quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Jesus tem o poder de moldar, transformar, sujeitar tudo. Tudo. Existem hoje homens maus no mundo. A maldade está no mundo. Existem homens maus que pensam que estão transformando e moldando as coisas para os seus planos maléficos. Que estão configurando a situação para dar o bote, estão organizando nos seus planos, estão tentando configurar e efetuar, e não sabem que eles não têm o poder para isso. Mas o nosso Deus, ele tem um poder de hiperconfigurar, de hipersujeitar, até a última medida, ele pode transformar tudo. Existem homens no mundo que estão manipulando, enganando, sujeitando tudo e todos às suas vontades tirânicas e malévolas. Mas o nosso Deus, o nosso Salvador, ele tem um poder de sujeitar todas as coisas. Ele tem um poder de transformar esse corpo
em um corpo eterno, um corpo que nunca vai morrer, que nunca vai adoecer, que nunca vai se machucar, um corpo que vai poder fazer tudo aquilo que Cristo fez. Cristo atravessou paredes, Cristo se transportou de um canto para outro. Esse corpo, nós vamos ter um corpo glorificado. Ele pode transformar esse corpo. Não vai fazer operação, tem que tomar remédio, fazer tratamento. Vai ser no abrir e fechar de olhos com o seu poder. É esse Deus, é esse Cristo que nós servimos, é esse Cristo que nós seguimos, é nesse Cristo que nós confiamos, e é nesse Cristo que devemos olhar para ter paz de direção e boas novas, e não no lugar de morte, não no túmulo, não no mundo, não na televisão, mas abra sua Bíblia. É esse Cristo que servimos. Sobre isso, essas pessoas que querem manipular e enganar o mundo e as pessoas, se aproveitando delas, usando elas como comércio. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, fala justamente isso. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, eu vou ler para você. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tárdia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Essas palavras, esse versículo não são apenas para pseudo-igrejas e pseudo-pastores que enganam e fazem pessoas comércio. Não, isso aqui serve para qualquer situação secular ou pseudo-eclesiástica, onde existe engano, onde as pessoas são massa de manobra, onde pessoas são enganadas pela avareza, enganadas pela mentira e palavras fingidas, como acabamos de ler. Onde ser que aconteça esse tipo de situação, a Bíblia fala, as pessoas estão fazendo de vós negócio. Só estão interessadas em você para conseguir algo através de você, seja lá o que for. Estão manipulando você, estão mentindo, enganando, estão fingindo ser algo. Todo engano inclui fingimento, tá? Engano e fingimento andam de mãos dadas. Jamais se esqueça que nós estamos no lado que ganha, amém? Nós estamos no time que vence. O nosso capitão é Cristo. Ele é poderoso para sujeitar, para hiperconfigurar tudo, qualquer situação, à vontade dele. E que surpresa esse povo vai ter? Nenhum plano contra nós poderá suceder. Será frustrado, porque nós temos um Deus, um Salvador, um capitão, que pode sujeitar tudo. Tudo, nós lemos aqui, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Não interessa se é coronavírus, não interessa se é mentira, se é engano, tudo pode ser hiperconfigurado e está perfeitamente controlado e permitido nas mãos de Deus. Satanás está com a mão no volante, mas Deus pode colocar sua mão lá e falar, aqui não. Ele está no controle. Muita gente fala isso, Deus está no controle. Muito bem, então viva como isso fosse algo que você realmente acreditasse. Muitas vezes eu me irrito com chavõezinho, sabe? Deus está no controle, diz o crente que está arrancando os cabelos desesperado. Bom, você está dizendo com a boca, mas o seu semblante, as suas palavras, as suas ações indicam o contrário, indicam que você não crê nada disso. Se Deus está no controle, então viva como se Deus estivesse no controle. Se Deus está no controle, e Ele está, então haja, fale, viva como se Ele estivesse de fato no controle, porque Ele está no controle. A hora deles vai chegar, gente. As pessoas que enganam, que mentem, que manipulam, que usam de mentira, que usam de provocação, que usam de subterfúgios e manobras, que usam de fingimento, que enganam as pessoas, a hora deles vai chegar. Eu só peço uma coisa, não seja um dos enganados. Não seja um daqueles que com ingenuidade cai na conversa, no papo. Deus lhe deu um cérebro para você pensar. Pense à luz da palavra de Deus. A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. É muito fácil. Quer conhecer? Quer conhecer alguém? Quer conhecer uma igreja, uma doutrina, uma filosofia? Olha o fruto. Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis. Olhe o fruto, olhe o resultado. O resto é papo furado. Olha o resultado.
Olhe o resultado. É como eu disse, aquele crente que enche a boca e fala, Deus está no controle, mas vive como se Deus está dormindo, como se Deus abandonou tudo e está tudo aí no caos. Isso não faz sentido. Se você crê que Deus está no controle, viva como tal. Viva como tal. Olhe comigo agora para Lucas capítulo 24. Tá? Lucas capítulo 24, eu vou ler para você. Estamos vendo situações em que nós somos tentados a buscar vida no lugar da morte. Buscar o vivente no lugar dos mortos. Primeiro, quando há uma crise, nós somos tentados. Se a gente não estiver preparado, vigiando, a gente vai acabar buscando no lugar errado. Depois nós vimos que quando estamos sem força, estamos atemorizados, estamos confusos, estamos paralisados, impotentes perante uma situação, essa hora é uma hora de vigiar mais ainda, para a gente não cair na conversa do mundo, na conversa da morte, na conversa do túmulo. O túmulo está vazio, Jesus não estava no túmulo, os anjos disseram, ele ressuscitou. E a terceira e última situação, cenário em que nós podemos ser tentados a procurar morte, a procurar vida no lugar da morte, é quando nós esquecemos. Lucas 24, nós lemos do versículo 1 ao 5, nós vamos ler agora do 5 ao 8, acompanhe comigo. Lucas 24, versículo 5. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, os anjos, lhes disseram, as mulheres, por que buscais o vivente entre os mortos? Mas eles não pararam por aí, eles continuaram no versículo 6. Continua. Não está aqui, mas ressuscitou. Olha o que ele fala o seguinte, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembrando que eles tinham vindo da Galileia. Tá? No final do capítulo 23 de Lucas, fala justamente isso. Tá? Versículo 7, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8, e lembraram-se, quem? As mulheres, e lembraram-se das suas palavras. Que palavras? As palavras que Jesus falou. Gente, olha a situação. Jesus falou para elas, olha, estamos indo para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser entregue na mão de homens pecadores, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando tudo isso aconteceu, elas estavam perplexas, sem entender o que estava acontecendo. O que foi que houve, pastor? Elas esqueceram. Duas vezes temos aí, lembrai-vos como vos falou. Os anjos falam, lembrai-vos, lembrem-se, lembrem-se. E no versículo 8 fala, e lembraram de suas palavras. Quantas vezes desde que começou essa coronacrise eu venho dizendo, gente, Jesus já nos avisou. Lembrem-se das palavras de Cristo. Eu vou dar uma de anjo aqui. Inclusive, lá em Apocalipse, o pastor é chamado anjo, né? Então pronto, eu vou ser um anjo aqui. Lembrai-vos como vos falou. Lembre-se, é o que eu venho fazendo. Eu venho dizendo, lembre-se, Cristo falou que vai haver guerra, terremoto, vai haver fome, vai haver doença. Essas coisas não são o fim, mas são o começo do fim. É o sinal que o fim está aproximando. Lembre-se. Lembre-se que homens maus estão no mundo. Lembre-se disso. Porque ele trouxe o preso. Oh, não. Não, mas pessoas não fariam isso, o governador não faria isso, o presidente não faria isso, os médicos não fariam isso, os chineses não fariam isso. Ninguém, fariam sim, gente, fariam, fazem e mais, estão fazendo. Estão fazendo. Lembre-se do que Cristo falou. Foi o que os anjos disseram para elas. Estavam com medo, perplexas, em crise, sem força, sem saber o que fazer. Os anjos falaram, ele falou para vocês isso. Sabe, às vezes eu não sei, às vezes eu penso que eles tinham um problema. Eu lembro da ocasião, quando estava na última ceia, todos sentados, Jesus falou, um de vocês vai me trair. Quem, Jesus? Quem vai me trair? A quem eu molhar o pão no vinho e der o pedaço de pão, esse vai ser o traidor. Aí a Bíblia fala que ele pegou o pedaço de pão, molhou no vinho e deu para Judas. E ficamos perguntando, será que sou eu? Gente, é difícil entender. Jesus falou, olha, a quem eu der pedaço de pão vai ser. E mesmo assim, ele deu para Judas, será que sou eu? Francamente.
Jesus falou para eles, do mesmo jeito que Jesus falou para a gente. Eu venho dizendo isso, Jesus avisou, essas coisas são mistas de acontecer, essas coisas vão acontecer, vai acontecer apostasia. Gente, a apostasia começou faz tempo. As pessoas estão deixando a fé. Grande novidade. Jesus falou o que ia. E note, a Bíblia fala, ouvirás de rumores de doenças, de pestes. Se você ver direitinho, essa tal de coronavírus matou menos gente do que bem menos gente do que dengue, do que zika, do que sarampo, do que SARS, H1N1 e assim vai. Ou seja, muito do que estamos ouvindo é só rumor, é só conversa. Relatos e mais relatos de hospitais vazios. Não, a gente vai falar que cavaram um monte de cova lá. Cavaram cova lá, não tinha nada a ver com essa crise. Tá? É só rumor, é só conversa, é só ar quente. E está todo mundo perdendo as estribas, entrando em pânico. Gente, o que me choca não é doença, o que me choca é o que estão fazendo. Estão basicamente decretando prisão domiciliar. E o que mais choca é que tem muita gente no medo, no pânico, está aplaudindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eles estão certos. Já pensou? Qualquer dia desses, vou inventar o seguinte. Olha, vamos criar uns acampamentos que são seguros. Acampamentos que são seguros, não tem coronavírus. Só vai entrar lá quem for testado e uma vez lá dentro não vai ter problema nenhum. Você vai estar livre, protegido dentro do acampamento. Vai ter gente fazendo fila para entrar nesses acampamentos. Na Segunda Guerra, os judeus foram levados para os campos de exterminação, mas foram na ponta de uma arma. Hoje não vai ter ponta de arma. Vai todo mundo alegremente fazer fila, brigar. Meu Deus. Por uma doença que, francamente... mas já morreram 10 mil pessoas. Sinto muito e é triste. Mas 10 mil pessoas entre 7 bilhões não é nada. Eu não quero fazer pouco caso dos mortos, que toda morte é triste, toda morte é um pai de família, é um avô, é um filho, é uma mãe. Eu não entendo isso. Mas olhe o panorama maior, gente. O pânico está instalado. Sabe quando o pânico se instala? Quando a gente esquece. Essas mulheres foram para lá, estavam em crise, perplexas, sem fôlego, sabe por quê? Esqueceram. Esqueceram que Jesus havia avisado, predito, falado que ia acontecer. Esqueceram. E nós vamos buscar vida onde há morte, se nós esquecermos das suas palavras. Versículo 8, e lembraram-se das suas o quê? Palavras. Quando a gente esquece das palavras de Deus, a gente vai ser tentado a procurar vida no lugar do morto. Procurar esperança, paz e direção no lugar do morto, de morte, do mundo. Os anjos lembraram elas, e mesmo sabendo, elas tinham esquecido. Você não pode esquecer de uma coisa que você nunca soube, nunca ouviu. Esquecer é quando está aqui, mas esqueceu. Não é que elas nunca ouviram, elas tinham ouvido, mas esqueceram. Por isso que é importante ler a Bíblia, ler as palavras de Deus. Para quê? Para não esquecer. Salmo 119 falou que escondi as tuas palavras do meu coração, para não pecar contra ti. Você está escondendo as palavras de Deus no seu coração. Pastor, como é que faço isso? Você lê, você escuta a palavra de Deus. Você está escondendo, guardando, para não pecar contra Deus. Mas não foram só os anjos que estavam lembrando crentes naquela crise, crentes naquela ocasião. Não eram só os anjos que estavam tendo que lembrar. O próprio Senhor Jesus precisou fazer isso. Abram comigo para Lucas. Veja bem, tudo Lucas 24. É tudo o mesmo contexto, é tudo a mesma narrativa. Lucas 24, um pouquinho mais adiante, a gente lê até o versículo 8. Dê um pulo para Lucas 4, versículo 13. Tá? Outra ocasião em que crentes precisavam ser lembrados. Tá? Versículo 13 de Lucas 24. Diz assim, e eis que no mesmo dia, tá? Mesma narrativa, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia. Tinha 2 crentes indo para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Tá? É uma aldeia que ficava 70 estádios distante de Jerusalém. Aí, continuando o versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
Jesus morreu, foi sepultado, e as mulheres voltaram no sepulcro, dizendo alguma coisa ou outra. Estavam conversando do que tinha acontecido. Versículo 15. E aconteceu o quê? Indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, note, um fazia pergunta ao outro, então ninguém dava resposta, só faziam pergunta. Tá? Eles tinham mais perguntas do que respostas para dar. Por quê? Estavam perplexos, confusos, sem saber o que estava acontecendo. Mas Jesus não falou que... Mas ele não era o Messias, mas ele ressuscitou os mortos, ele não é... Pergunta, ninguém respondia nada, só pergunta. Imagina a cena. Continuando. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, ou seja, Jesus em pessoa, Jesus se aproximou e ia com eles. Então estavam dois andando e daqui a pouco uma outra pessoa se junta a eles, caminhando na direção que eles estavam indo, e eles estavam conversando, veio alguém, começaram a conversar também com eles, Jesus entrou na conversa, 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Então, Deus não é que fechou os olhos dele, mas fechou para que eles não reconhecessem ele, Jesus, por quem ele era. Tá? Assim como os discípulos não reconheciam Jesus quando ele vinha caminhando sobre as águas, o que foi que Jesus falou? Lembra da história? Ele tinha alimentado a multidão, estava no monte, eles foram adiante, atravessaram, não tinha uma tempestade, a Bíblia fala que tinha um vento forte contrário, então eles estavam remando, tá? Porque o vento era forte contrário, e lá vem Jesus no escuro, não é uma tempestade, mas estava ventando, imagino que a água estava um pouquinho agitada, mas lá vem Jesus andando sobre as águas. Ó. Isso é em Marcos 6,49, eu vou ler para você. Marcos 6,49, diz assim, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Então não foi um susto, ups, não, deram grandes gritos. Um monte de homem crescido, barbado, dando grandes gritos. Estava todo mundo assustado, achando que era um fantasma. Porque todos o viam. E continuando, e perturbaram-se. Eles ficaram perturbados, ficaram atemorizados. Ficaram sem entender, estão perturbados. Que é isso? É um fantasma andando na água, e agora? E a gritaria foi grande. Mas continuando, mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então não tema. Gente, se você fazer um estudo e ver quantas vezes Deus falou não temai, não temas, a gente é um povo muito medroso, sinceramente. Eu acho que Deus fala, eu não entendo, eles não confiam em mim, não creem em mim. Toda hora, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Por que Deus está constantemente? Porque quando nós estamos com medo, atemorizados, impotentes, em crise, é muito fácil a gente esquecer. Eles não reconheciam Cristo. Esses dois aqui também não reconheceram Cristo. E quando nós não reconhecemos Cristo, no meio da tempestade, no vento, à noite, nós vamos tentar buscar a vida entre os mortos, no mundo, no sepulcro, no lugar de morte. Quando as mulheres viram os anjos e não viram Jesus no túmulo, elas temeram. Essa confusão em que o mundo atravessa hoje, eu digo e repito, é um aviso, é um preparo para a vinda de Cristo que vem nos buscar. Ai, pastor, e agora? Gente, isso significa que está mais próximo o dia, quando o anjo vai chamar, a trombeta vai soar, e nós seremos transformados e levados para sempre estar com o Senhor nos ares. Isso é tão ruim assim? Isso é tão ruim assim? Esse dia está cada vez mais perto. Isso que estamos passando são sinais, é a prova de que a Bíblia está certa, se você precisasse de prova. Se você precisasse se convencer, a Bíblia está dizendo, Jesus falou. Ele está vindo nos buscar. Para o crente não tem o que temer. Agora, para quem não é crente, para aqueles que vão ficar, eu digo isso. Para aqueles que não vão subir, não vão ser levados, eu digo isso. Se essa uma doencinha, francamente, uma doencinha de nada, está causando esse caos, medo e pânico no mundo. Gente, eu não sei se está no Brasil acontecendo, eu creio que não, mas tem lugares do mundo onde tem telefones para você ligar e entregar ao seu vizinho. Alô, o meu vizinho está no quintal dele. Aí vem lá a polícia. Na Inglaterra estão dizendo que você não pode ficar ao ar, você não pode sair no seu quintal, na sua varanda, você tem que ficar dentro de casa tudo fechado.
Tem linhas de denúncia para você denunciar o seu vizinho. Ó, eu tô aqui olhando para uma janela, tem alguém correndo no parque ali, ó. Tem dois garotos, dois irmãos que moram juntos na mesma casa, estão jogando bola. Mande já uma viatura. Se esse vírus, tá? Esse vírus, que dentro das histórias dos vírus não é lá grande coisa, francamente. Se você compara com outros vírus que tiveram aí, isso não é nada, não é nada. Tá? Não estou dizendo que não é sério que não mata, estou dizendo que não é nada. Se você for honesto, ver a estatística, colocar o pânico e o medo de lado e ver o que está acontecendo, tá? Não é para estar acontecendo o que está acontecendo no mundo. Mas se um vírusinho, você imagina o que vai acontecer com o mundo durante a tribulação e a grande tribulação. Se você pensar, mas como é que o anticristo vai enganar e manipular as pessoas de tal modo? Quer saber como? É só você olhar o que está acontecendo no mundo hoje. Se um vírusinho sem vergonha desse está fazendo tudo isso, você imagine quando vier os sinais, quando forem quebradas os selos e quando houver os sinais. Gente, a Bíblia fala que os animais selvagens vão atacar os homens, o chão vai abrir, vai sair demônios, os homens vão procurar morte, vão encontrar, vai faltar luz o dia, vai ter fome, vai ter guerra, água, você vai de sangue, vai ter comida, vai ser um horror! Você imagina o caos, a confusão. Isso hoje não é nada. E, no entanto, o mundo está parado. Pois é. Então, para quem é crente, a gente não vai estar aqui. Não esquenta com isso. Não esquenta com isso. Agora, você que não é salvo, você que não sabe se vai ser levado ou não, eu digo uma coisa. Seja salvo. Porque se você acha que isso é ruim, se isso é crise, você não sabe o que é crise. Quando depois do arrebatamento acontecer e o anticristo vier ao poder, ele não vai tomar o poder, ele vai ser colocado no poder. Ele não vai vir com violência, com revolução, não. Ele vai ser aclamado, colocado no poder, aplaudido. Ele vai ser a grande esperança. O mundo estará procurando vida no lugar de morte. O mundo vai estar procurando solução, não em Deus, mas no anticristo. Seja salvo. Você não é salvo? Seja salvo. Aceite Jesus. Aceite Cristo como seu Salvador. Entenda que você, eu, todos nós somos pecadores. Nós não merecemos o céu. Não merecemos a salvação. É um dom de Deus. É pela graça de Deus. Jesus pagou na cruz. Você só tem que crer e receber. Só isso. Crer e receber. Entender que você é um pecador, entender que você ofendeu um Deus santo e justo, e que Ele tem toda a razão, todo o direito, toda a justiça. Mas Ele não quer condenar ninguém, Ele quer salvar a todos. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olhar e seja salvo. Veja. Quem for salvo não precisa temer essas coisas, como eu venho falando. Mas como sempre, já resumindo, Lucas 24, olha o versículo 25, nós vamos ver que sempre a resposta está na palavra de Deus. Versículo 25, lembrando que estavam dois andando para Emaús, Jesus veio, entrou na conversa. Versículo 25. E ele lhes disse, ó nécios, tá? Isso aqui é um jeito educado de falar, larguem de ser bestas. Ó tolos, como vocês são tapados, tá? Nécios, tolos. E tardos de coração. O coração está duro, o coração devagar. Eu já falei, foi avisado, e vocês não estão entendendo. Continua. Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Não foi só Jesus que falou essas coisas, os profetas, todos apontavam, explicavam isso. Mas eles eram nécios, tapados, tardos de coração, tardos de crer o que já havia sido dito por Jesus e pelos profetas. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele falou, mas vocês não sabiam que ia acontecer isso? Eu não falei para vocês. 27. E começando por Moisés. Olha, Jesus voltou lá para Moisés. Repara, lá para Moisés, lá em Gênesis e Êxodo. E começando por Moisés e por todos os profetas. Não alguns, todos os profetas. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
Você quer procurar resposta, esperança, paz? Não vá no túmulo, não vá na morte. Onde é morte, não vá no mundo. Vá para as Escrituras, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus. Nossos olhos serão abertos quando estamos em comunhão, porque logo após os seus olhos foram abertos. Os nossos olhos são abertos quando nós estamos em comunhão, quando estamos caminhando, como eles dois, que estavam caminhando pelo caminho para Emaús, e ele trouxe a palavra, e seus olhos foram abertos, eles enxergaram e disseram, ali adiante fala, o nosso coração não queimava quando ele falava. Aquele não é Jesus, só que ele sumiu, desapareceu de entre deles. Quer ter os olhos abertos? Quer enxergar onde há vida? Que não está no lugar de morte, mas a vida está na palavra de Deus. E eles foram lembrados por Jesus através das Escrituras. E através das Escrituras, da Santa, Sagrada Bíblia, a palavra de Deus, o que nós vamos ser lembrados. E quando nós esquecemos, como esqueceram as mulheres que foram para o sepulcro, como esqueceram o que Cristo havia avisado, é quando nós vamos ser tentados a procurar vida no lugar de morte. Procurar vida, esperança, paz e direção no lugar onde não há essas coisas. Porque o túmulo não é lugar de vida. Túmulo é lugar de morte. Para encerrar, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, é bom a gente parar e lembrar e dizer. É bom o que está acontecendo para nos dar um gostinho de podermos falar, sabe o quê? De podermos falar a palavra Maranata. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Tem muito crente, está muito confortável neste mundo. Tem muito crente que está muito confortável fora da palavra, fora da igreja, perde culto, não evangeliza, não ora, não lê a Bíblia, não vive para Deus. Tem muito crente confortável com essa vidinha. Aí Deus vem e fala assim, ó, acorda, que a hora está chegando. Eu estou voltando, eu estou às portas. Estou pronto. Tudo isso não está acontecendo por acaso. Se Deus está permitindo, e Ele está permitindo, senão não estaria acontecendo. Se Ele está permitindo, é com propósito. Eu tenho plena convicção que um desses propósitos é para fazer isso aqui, ó, um puxão de orelha nas igrejas. Um puxão de orelha muito crente, muito irmão, muito irmã, que está dormindo no ponto, displicente, indiferente. Pois é. Como diz o penúltimo versículo do último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz. Quem testifica era Jesus. Ele está falando aqui, aquele que testifica é Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Você pode falar isso? Jesus falou, olha, cedo venho. Você pode dizer, amém, ora venha. Então venha cedo, venha logo. Venha logo, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Venha logo. Maranata. E amém. E vamos orar, Pai amado.